Em todo o Ocidente coletivo, a grande mídia está falando sobre isso. Nossos amigos da DD Geopolitics publicaram que o aliado de Zelensky, Timur Mindych, suspeito de um enorme esquema de corrupção no setor de energia da Ucrânia, saiu discretamente do país em um táxi VIP, segundo a Rádio Europa Livre, Liberdade. Ele não é o único. O ministro da Justiça saiu do país. O ministro da Energia saiu do país. E o ex-ministro da Defesa, Rustem Umerov, que também está implicado em tudo isso, também saiu do país. Então, antes de tudo, vale notar que Zelensky previu tudo isso quando tentou assumir o controle da Nabu e da Sapo há alguns meses, e foi basicamente impedido de fazê-lo pelos europeus. Essa foi a tentativa dele de evitar o que ele claramente via que estava por vir. Agora, a grande questão é, certo, sabemos que todos na política ucraniana são corruptos, então a Nabu e a Sapo estão sendo usadas como armas para atacar Zelensky e as pessoas mais próximas a ele, como Timur Mindych, seu caixa, certo? Mindych estava com Zelensky. Eles foram cofundadores da empresa de entretenimento cômico de Zelensky, a Kvartal 95, certo? Décadas atrás. Então eles sempre foram muito próximos. E segundo relatos, quero dizer, esse é o verdadeiro perigo. Mindych é supostamente, se não o confidente mais próximo de Zelensky, então um dos mais próximos. E teoricamente, ele deveria saber onde todos os corpos estão enterrados, sabe? Quais são todos os segredos. Ele basicamente conseguiu todos os grandes contratos. Quero dizer, ele não tinha experiência, mas com a guerra e Zelensky no controle do governo, de repente ele se tornou um empreiteiro de defesa, certo? Ele começou empresas de drones e assumiu o controle da Energoatom, a empresa nuclear que fornece metade da eletricidade da Ucrânia neste momento. E provavelmente mais do que isso depois da última semana, na verdade. Então você sabe, enormes propinas, enormes esquemas. Certo. Os contratados tinham que pagar uma porcentagem só para conseguir entrar nos contratos do governo. Coisas assim. E claro, tenho certeza de que muitos outros funcionários, aqueles que sabemos que fugiram do regime de Zelensky, também estavam pegando grandes fatias disso. Quero dizer, ninguém deveria se surpreender. Mesmo antes do conflito, a mídia ocidental admitia que a Ucrânia era o país mais corrupto da Europa. E os governos ocidentais sabem disso. É apenas parte do preço de fazer negócios, de ter um procurador como a Ucrânia. Sempre vai haver uma quantia desviada pela elite. E de forma bem generosa, aliás. Quero dizer, eles são como carrapatos, certo? Vão sugar a parte deles de tudo isso. Mas a grande questão é, quem está por trás de tudo isso, certo? E veja, os americanos e os europeus, obviamente, têm um certo nível de controle abrangente sobre o Nabu e o Sapo. Mas devo dizer que não é isso que vejo acontecendo aqui. Ainda não vi nenhum sinal que me convença de que esta é uma ação da administração dos Estados, ou mesmo dos europeus, contra Zelensky. O que devo dizer não está realmente no interesse deles neste momento. A quem mais eles recorreriam? Isso vai causar uma grande desestabilização ao regime. E isso no momento em que ele já sofreu enormes golpes apenas nas últimas semanas no campo de batalha, com ataques de longo alcance, os blackouts e tudo mais. Eles simplesmente não precisam disso. Já é quase tarde demais para mudar de cavalo neste ponto do jogo. O que a mídia ucraniana está nos dizendo? O que os canais do Telegram e o restante da mídia estão dizendo? E o que me parece a história mais plausível do que está acontecendo aqui é o seguinte: quem está por trás desses ataques? O que os canais ucranianos do Telegram e a mídia estão dizendo, e o que considero mais credível, é que se trata basicamente dos opositores políticos domésticos de Zelensky, vindos do meio do Maidan. Certo. Então estamos falando do ex-oligarca e líder do regime na Ucrânia, Petro Poroshenko, do prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, e de alguns outros.
Mas também, e de forma crucial, o oligarca e ex-patrono de Zelensky, Ihor Kolomoisky, está sendo implicado nisso. Zelensky basicamente se distanciou dele e, na verdade, deixou que os lobos o atacassem algumas vezes nos últimos anos. Kolomoisky fez comentários sobre o nabo e o sapo nas últimas semanas, dizendo que, como resultado dessas investigações, Zelensky estava acabado, que era o fim. Então muitas pessoas veem isso como ele sendo, digamos, a mão oculta, o que significa que isso é apenas território sujo do regime de Kiev, facas internas sendo sacadas e política. E eu acho que, pelo que posso ver, os europeus e os americanos ainda estão tentando descobrir como reagir a isso, tentando entender o que está acontecendo. Não houve nenhuma resposta realmente organizada. O que sabe, ou significa que o governo Trump, se estiver por trás disso, está sendo muito mais discreto e sutil do que jamais foi antes. Ou que isso é muito provavelmente política interna. E por outro lado, qualquer pessoa que substituísse Zelensky provavelmente não iria, mudar. Eles não vão de repente sentar à mesa e assinar termos de paz nos moldes russos ou algo assim. Isso simplesmente não é possível dentro do Maidan, certo? Dentro do meio do Maidan. Mas a vantagem para a Rússia em tudo isso é que qualquer desestabilização do regime trabalha a seu favor. Então tenho certeza de que eles também estão muito interessados nisso. Agora, eles não querem que Zelensky seja substituído por alguém mais capaz do que ele. Eles já disseram isso várias vezes antes. Não queremos tirar Zelensky, porque se o fizermos, ele seria substituído por alguém que tomaria decisões muito mais racionais do que ele. Então sim, isso é pelo que posso perceber, principalmente política ucraniana suja. Não é que nada disso seja falso. É só que todos são culpados disso. E é uma questão de contra quem isso está sendo usado como arma. Essa é a verdadeira questão. E sim, Zelensky não está sendo deixado de lado. Quero dizer, temos declarações dos europeus. Eles não vão, de repente, parar de entregar armas ou armamentos à Ucrânia. Eles só vão ter que se contorcer um pouco, fazer algum barulho na mídia e exigir que Zelensky inicie algum tipo de investigação ou comissão ou lance uma nova campanha anticorrupção, certo? É assim que isso será tratado. Mas só na última semana, a Alemanha anunciou que vai gastar mais 3 bilhões de dólares em armamentos para a Ucrânia, elevando o total de 8,5 bilhões para 11,5 bilhões. E eles entregaram alguns sistemas Patriot. E eles anunciaram que vamos ter conscrição na Alemanha para nos prepararmos para a próxima fase, depois que Kiev cair e tivermos que ir à guerra diretamente com a Rússia. Sabe, isso é obviamente, pelo menos é assim que os mayors, os Starmer, os Macron e os Stubb da Europa estão pensando. Mas isso não vai interromper o fluxo de dinheiro, mesmo que torne ainda mais difíceis as acrobacias retóricas que os líderes europeus precisam fazer para continuar justificando o envio de cada vez mais dinheiro dos contribuintes europeus para esse, digamos, poço de corrupção na Ucrânia. Não importa quem esteja no comando. Eles vão ter que continuar fazendo isso. Eles não têm mais uma escada para descer neste ponto. Não que possam invasão de qualquer forma. O regime de Zelensky está agora atolado em uma enorme escalada de um escândalo de corrupção, ao mesmo tempo em que seu principal benfeitor, por muito tempo, os Estados Unidos, também está envolvido em um. É quase tal pai, tal filho. É o que eu digo. É o que os terapeutas da nova era chamam de processo paralelo. Isso acontece o tempo todo. Ah, eu gosto disso. Eu gosto disso. Você vai roubar essa. Mas quero dizer, fale sobre como isso pode impactar as coisas. Então, Mark, porque pelo que vejo, temos ouvido falar de corrupção na Ucrânia há muito tempo. Desde o início do conflito. Desde a derrubada da Ucrânia em 2014, inclusive. Sim, você disse que a Rússia pode estar vendo isso como algo que poderia funcionar a seu favor,
desde que alguém mais capaz não assuma o comando na Ucrânia. Mas o Zelensky está em perigo. Algumas pessoas têm me dito, ei, ele pode estar indo para a Grécia e não voltar. Eu realmente não acredito nisso, porque não acho que algo assim conseguiria ficar em segredo. Mas ele está realmente em apuros agora, em comparação com outras épocas. Eu não vejo dessa forma. Quer dizer, obviamente, processos judiciais vão ser abertos. Alguns dos aliados dele estão fugindo do país, esse tipo de coisa. Acho que ele vai sair politicamente enfraquecido de tudo isso. Mas no fim das contas, Zelensky está nessa posição porque os americanos dizem que ele está, certo? E até que os americanos digam que ele não está, que ele não tem mais o apoio deles, e em menor grau, os europeus, que seguem o exemplo dos americanos, ele não vai ser substituído internamente. A menos que receba um sinal verde dos Estados Unidos. E eu não vejo isso acontecendo neste momento. Porque não vejo mais ninguém com credibilidade a quem eles pudessem entregar o cargo para substituir Zelensky neste estágio avançado do jogo. Então, acho que isso vai ter um impacto muito limitado. Não vejo Zelensky sendo forçado a renunciar, a menos que o governo Biden, de repente, o que não fez até agora, intervenha e diga sim, tirem ele. Essa é a única possibilidade real de sua remoção. Ele mantém seu poder por causa dos Estados Unidos e não será removido internamente, nem pelos europeus, nem por qualquer outro desse lado, a menos que a América diga que sim. Talvez você possa nos ajudar a entender exatamente como esse tipo de caos político pode afetar as coisas do ponto de vista militar. Porque, pela minha impressão, parece que as forças armadas ucranianas não são necessariamente dirigidas pelo próprio Zelensky. Então, como esse tipo de situação afeta as coisas militarmente? E nesse contexto, existe algum precedente histórico? Na verdade, eu questionaria isso, porque qualquer general militar que realmente estivesse no comando das Forças Armadas ucranianas, antes disso, teria feito retiradas táticas de vários lugares que o regime de Kiev já não conseguia mais defender, como Pokrovsk, certo? Você sabe, como Avdiivka, até mesmo Bakhmut, logo no início. E foi a direção política de Zelensky. A incursão em Kursk foi uma decisão política, e especialmente a decisão de manter a posição foi política. Então tenho quase certeza de que Syrskyi recebe a maior parte de suas ordens diretamente de Zelensky, façam ou não sentido do ponto de vista militar. Então acho que até certo ponto importa quem está sentado na cadeira em Kiev, na posição de liderança do regime, porque acredito que ele está dirigindo, em nível político, o que acontece militarmente do lado ucraniano em um grau muito maior do que, digamos, Putin está dirigindo as coisas do lado russo. Ele parece ter adotado uma postura muito mais distante, pelo menos depois dos primeiros meses do conflito, e deixou que os generais conduzissem a guerra, enquanto no regime de Kiev é exatamente o oposto. Mas quero dizer, além de dizer sem recuar, sem rendição, sem retirada, fora isso, não sei o que mais ele precisa dizer. O regime vai continuar lutando, e vai continuar perdendo, e vai continuar sangrando homens e equipamentos. E isso não vai mudar, esteja ou não Zelensky, em apuros políticos ou legais internos. Então, a maior ameaça é que mais países europeus possam parar de enviar armas e dinheiro. Nenhum dos principais, certo? Mas poderíamos ver uma resistência política crescente em alguns dos países de segunda linha que apoiam a Ucrânia. Isso é uma possibilidade. E você sabe, algumas centenas de milhões fazem diferença quando falamos sobre esta guerra. Quanto da corrupção é desviada pela elite e quanto realmente chega às tropas. Mas no fim das contas, vejo isso abalando os pilares do regime, não o derrubando. Portanto, terá apenas um efeito limitado no campo de batalha. Pode-se argumentar que isso poderia abalar o moral das tropas, mas, para ser bem honesto, não acho que isso realmente importe para elas. Quero dizer,
Elas odeiam a elite política em Kiev. Não é por isso que a maioria deles está lá, sejam os ideólogos, os bandeiristas ou os recrutas que foram forçados a ir. Nenhum deles ama Zelensky ou sua administração, e nada disso os surpreende. Eles estão lá porque foram obrigados ou por causa de sua própria ideologia fascista bandeirista. Isso não tem nada a ver com, meu presidente é corrupto, como posso continuar lutando? Não acredito que isso vá ter qualquer efeito moral significativo. Mas há um ruído de fundo geral, certo, sobre a estabilidade do regime. E isso vai ser abalado por esse acontecimento. Então, nesse sentido, pode haver um enfraquecimento mais amplo na crença de que o regime está no controle da situação. Ou não, como o caso de Pokrovsk certamente mostra. Sim, então eu fico pensando, onde estão os ucranianos em tudo isso? Só posso imaginar que há muitos fatores em jogo. Há pessoas que são apáticas e apenas mantêm a cabeça baixa. E há aquelas que, você sabe, veem Zelensky apenas como uma ferramenta para conseguir o que querem do Ocidente. E é isso. Então, o restante do povo ucraniano sabe que deve apenas manter a cabeça baixa e tentar sobreviver a tudo isso, certo? Como é possível protestar quando qualquer homem, qualquer pessoa com 25 anos ou mais, que apareça em um protesto, seria imediatamente enviado para a linha de frente? Isso limita extremamente os protestos, e é exatamente por isso que se acredita, de modo geral, que há apenas alguns meses, Zelensky abriu as fronteiras pela primeira vez desde o início do conflito, para homens ucranianos de 18 a 22 anos, a fim de liberar os potenciais homens que poderiam protestar ou ser direcionados a protestar. E funcionou, porque agora a Alemanha e outros países europeus estão cheios de jovens ucranianos, e eles não estão felizes com isso. Eles prefeririam muito mais que esses jovens estivessem morrendo por seus interesses em uma guerra por procuração. Merz fez exatamente esse comentário esta semana, que ele quer que Zelensky mantenha seus jovens em seu país, certo? Lutando por nós lá. Quero dizer, lutando e morrendo por nós lá, sendo essa a parte não dita. E agora temos o governo Trump falando sobre deportar, bem, por enquanto só falando, cerca de 80 homens ucranianos que supostamente violaram leis dos Estados Unidos e coisas do tipo. Mas vejo isso mais como a abertura inicial do portão. Como um precedente, O precedente, certo? Não apenas para os Estados Unidos, mas também para os países europeus. O rumo que tudo isso está tomando é que o Ocidente vai começar a deportar à força homens ucranianos, refugiados em seus países, de volta ao regime, para que sejam recrutados e depois morram. Quero dizer, literalmente enviando esses homens para a morte. É isso que farão, porque há muito tempo se reconhece que o regime de Kiev está ficando sem homens, certo? E há pelo menos algumas centenas de milhares a mais na Europa que poderiam ser enviados para garantir mais alguns meses de sobrevivência ao regime. Meio ano. Sim. Bem, isso me faz lembrar do que os franceses, os britânicos e os Estados Unidos fizeram em certos momentos da história, em situações coloniais ou, sabe, quando as guerras mundiais começaram, certo? Tipo, eles pegavam argelinos, os franceses, os britânicos. Sim, os índios, e jogá-los em um conflito na Europa contra, você sabe. Há muito pouca diferença entre essa situação e o que está acontecendo com a Ucrânia hoje. Assim como naquela época, havia elites locais que estavam totalmente de acordo com isso e assim por diante. E é a mesma coisa com o regime de Maidan e Zelensky no comando agora. É a mesma coisa.